A criação do homem. Após criar a terra, as plantas e os animais, Deus criou o homem. Ao criar as coisas anteriores, Deus simplesmente ordenou que elas viessem à existência. Por exemplo, em Gênesis 1:3, ele diz, haja luz, e no versículo 11 ele diz, cubra-se a terra de vegetação. Quanto à criação do homem, o relato de Gênesis registra o que parece ser uma conferência entre os membros da Trindade, concordando em criá-lo à imagem de Deus. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. 1:26. Mesmo sem a informação anterior contida nos versículos 26-30, isso sugere uma relação especial entre Deus e o homem, e que um cuidado especial foi dado em sua criação. Talvez a objeção contemporânea mais popular contra o relato de Gênesis da criação do homem seja a teoria da evolução. Ele nega a criação direta do homem por Deus, e propõe que a vida se originou da não-vida, e que o homem é o produto de mutações a partir de espécies inferiores. A teoria da evolução contradiz o que a Escritura diz sobre a origem do homem. Gênesis 2:7, 21, 22 reconta a criação do homem da seguinte forma. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. O homem foi criado antes da mulher, e visto que já existia um membro da espécie humana na criação da mulher, Deus tomou o material pré-existente a partir do homem para criá-la. Contudo, quando Deus criou o homem, a Bíblia não diz que ele usou o material pré-existente a partir dos animais que ele já tinha criado, mas que ele pegou diretamente o pó da terra e diretamente soprou em suas narinas o fôlego de vida. Portanto, a Bíblia ensina que o homem foi criado por um ato direto de Deus, e não através de evolução biológica. Embora haja outros detalhes em Gênesis 1:2 que reforcem tal entendimento, o acima exposto é suficiente para mostrar que a teoria da evolução contradiz a revelação bíblica. Ora, a própria Bíblia reivindica que toda a Escritura é revelação divina, 2 Timóteo 13:16, e, assim, ela toda fala com tal autoridade. Em outras palavras, visto que a própria Bíblia reivindica que toda parte da Bíblia é inspirada por Deus, rejeitar qualquer proposição bíblica necessariamente acarreta a rejeição da própria reivindicação da Bíblia de que toda ela é inspirada por Deus. Visto que ela própria reivindica que cada parte sua é verdadeira, julgar qualquer parte como sendo falsa requer um apelo a uma autoridade ou padrão de verdade alheio à Bíblia. Mas, se alguém rejeita a reivindicação de infalibilidade dela própria por julgar uma de suas proposições falsas, então ele não pode aceitar a reivindicação da própria Bíblia de infalibilidade quando ele julga outra de suas proposições verdadeira. Isto é, se uma pessoa apela a uma autoridade ou padrão não bíblico ao rejeitar uma determinada proposição bíblica, então deve continuar a apelar a uma autoridade ou padrão não bíblico quando concordar com outra proposição bíblica. Por exemplo, visto que a própria Bíblia afirma a deidade de Cristo, quem rejeita isso somente pode fazê-lo admitindo uma autoridade ou padrão não bíblico pelo qual ele julga falsa a Bíblia. 2. Mas então, se esse mesmo indivíduo concorda com o ensino bíblico de que o assassinato é imoral, ele não pode fazê-lo pelo fato de a Bíblia ensinar isso. Pelo contrário, ele deve novamente apelar a uma autoridade ou padrão não bíblico para justificar sua crença de que o assassinato é imoral. Visto que ele rejeitou a autoridade da Bíblia para justificar suas próprias afirmações quando recusou seus ensinos sobre a deidade de Cristo, não pode agora apelar à autoridade da Bíblia para justificar suas próprias declarações quando afirma que o assassinato é errado. Contudo, se a autoridade ou padrão não bíblico ao qual ele apela é injustificável, e nossa posição é que toda a autoridade ou padrão não bíblico é injustificável. 3. Então ele não pode nem justificar sua rejeição da deidade de Cristo, nem sua afirmação de que o assassinato é errado. Se por uma autoridade ou padrão estranho à Bíblia alguém aceita uma parte da Bíblia e rejeita outra, então a que ele aceita não é mais verdadeira porque ela assim o diz, mas porque a autoridade a qual ele é leal assim o diz.
Portanto, ele não pode justificar sua crença na parte da Bíblia que ele afirma por ela dizer, mas deve justificá-la pela autoridade ou padrão epistemológico pelo qual ele a avalia. Todavia, se sua epistemologia carece de justificação, seu veredicto sobre qualquer parte da Bíblia também carece daquela, e o que ele diz não tem valor. Por conseguinte, uma pessoa que rejeita uma parte da Bíblia não pode reivindicar aceitar outra sobre a base de a segunda ser a revelação de Deus, visto que rejeitou o status de revelação da primeira. Da mesma forma, aceitar qualquer uma das proposições da Bíblia porque ela é uma parte dessa, obriga uma pessoa a aceitar toda a Bíblia como verdadeira, visto que a autoridade por detrás de todas as proposições bíblicas é uma, e não muitas. Uma pessoa que rejeita uma proposição bíblica não pode ao mesmo tempo apelar à autoridade divina para sustentar suas outras crenças. Ela deve confiar nessa autoridade ou padrão pela qual julga que uma proposição bíblica é falsa. Contudo, se somente a autoridade divina pode justificar qualquer proposição ou sustentar qualquer crença em qualquer hipótese, então essa pessoa que se fia numa autoridade ou padrão não bíblico imediata e simultaneamente perde a justificação para tudo o que afirma. Visto que a reivindicação da própria Bíblia de supremacia e infalibilidade está ligada a todas as suas proposições, alguém que rejeita qualquer de suas partes, deve rejeitá-la toda, e alguém que aceita qualquer parte sua, deve fazê-lo para toda a Bíblia. Para o nosso propósito, isso significa que alguém que rejeita o relato bíblico da criação direta do homem não pode ao mesmo tempo afirmar a criação do universo por Deus sobre o fundamento da Escritura. Se alguém aceita a criação do universo por ele porque a Bíblia o ensina, ele também deve afirmar a criação direta do homem por Deus porque ela ensina isso. Ora, a teoria da evolução trata com o que se formou de materiais pré-existentes. Visto que nenhuma evolução poderia ter ocorrido se não houvesse nada para evoluir, a teoria da evolução pressupõe a existência do universo. Isto é, a biologia pressupõe a cosmologia. Mas tanto a biologia como a cosmologia pressupõem a possibilidade do conhecimento humano, ou epistemologia. Assim, epistemologia é anterior à cosmologia, que é anterior à biologia. Mostramos que a biologia evolucionária é uma biologia não cristã. Mostramos também que não se pode rejeitar um aspecto da cosmovisão cristã e depois aceitar outro dessa. Portanto, uma biologia não cristã pressupõe uma cosmologia não cristã, e uma cosmologia não cristã pressupõe uma epistemologia não cristã. Entretanto, se todas as teorias não cristãs de epistemologia são demonstravelmente falsas, então todas as teorias não cristãs de cosmologia ficam destruídas. E se todas as teorias não cristãs de cosmologia ficam destruídas, então teorias não cristãs de biologia são destruídas também, incluindo a biologia evolucionária. Afirmar a biologia evolucionária pressupõe uma epistemologia não cristã, resultando na destruição da cosmovisão inteira de uma pessoa. Mas pressupor uma epistemologia cristã na qual a infalibilidade exclusiva da Escritura é afirmada, rejeita a biologia evolucionária desde o princípio. Portanto, a biologia cristã, que afirma a criação direta do homem por Deus, é verdadeira por necessidade dedutiva, mas é impossível para a biologia evolucionária ser verdadeira. Certamente, dentro do contexto do debate, podemos também temporariamente assumir as proposições da ciência secular por causa do argumento, e a partir dessa base argumentar que a evolução é uma teoria em crise e que os fósseis ainda dizem não. Mas como eu tenho assinalado em outros lugares, todo raciocínio científico é formalmente falacioso e não pode alcançar a certeza dedutiva. Assim, os argumentos científicos contra a evolução são mais fracos do que os argumentos bíblicos contra a evolução que estou apresentando aqui. Um argumento que destrói a cosmovisão evolucionista inteira em seu próprio ponto de partida é certamente superior. A seguir, o resumo do argumento exposto acima contra a biologia evolucionária. 1. A teoria da evolução contradiz a Bíblia. 2. Portanto, o evolucionista não pode tomar emprestada nenhuma premissa cristã para sua cosmovisão. 3. Um universo deve primeiro existir para a vida existir nele, ou se desenvolver a partir dele. 4.
Portanto, qualquer teoria biológica pressupõe uma teoria de cosmologia. 5. O conhecimento deve ser possível antes que uma teoria de cosmologia possa ser formulada. 6. Portanto, qualquer teoria de cosmologia pressupõe uma teoria de epistemologia. 7. Somente a epistemologia cristã é justificável e verdadeira. 8. Portanto, somente a cosmovisão cristã é justificável e verdadeira, e assim somente a cosmologia cristã é justificável e verdadeira e, assim, apenas a biologia cristã é justificável e verdadeira. 9. A biologia cristã afirma a criação direta do homem por Deus. 10. Portanto, a visão de que Deus fez o homem por criação direta é verdadeira, e a teoria da evolução é falsa. Exijo que o evolucionista me diga como um não cristão pode saber algo antes que ele me apresente suas teorias de cosmologia e biologia. Mas, visto que o evolucionista não pode encontrar uma epistemologia para suportar sua cosmologia, e visto que ele não pode encontrar uma cosmologia para suportar sua biologia existe somente em seu próprio mundo imaginário, e sua teoria da evolução é uma fantasia tanto quanto o seu universo. Assim, o evolucionista não tem nem mesmo o direito de apresentar seus argumentos sobre a biologia evolucionária, a menos que eu escolha ouvi-la. A biologia não existe no vácuo. Não podemos simplesmente concordar que o universo existe e discutir apenas sobre biologia, visto que o tipo de universo assumido determina o que é possível dentro dele. Se a epistemologia não cristã é impossível, então não é possível a cosmologia não cristã, e se não é possível a cosmologia não cristã, então a biologia não cristã é impossível. Contudo, uma vez que aceitamos uma epistemologia cristã, e assim uma cosmologia cristã, então a criação direta do homem por Deus segue-se por necessidade, e todas as teorias não cristãs de biologia são rejeitadas. Tudo isso é apenas para aplicar o argumento dogmático à teoria da evolução. O poder do argumento dogmático é tal que ele conclusivamente estabelece toda a fé cristã como verdadeira, e simultaneamente serve como uma refutação conclusiva de todas as ideias e cosmovisões não cristãs, quer conhecidas ou desconhecidas. Visto que temos mostrado que toda a Escritura é exclusivamente verdadeira pelo argumento dogmático, e visto que a evolução contradiz a Escritura, então a evolução é automaticamente falsa. Isto é, visto que apenas a Bíblia está certa, e visto que a evolução contradiz a Bíblia, então a evolução está errada. Nenhum argumento adicional é requerido. Podemos proceder agora com o entendimento de que Deus fez o homem através de uma criação direta e completa, sem qualquer tipo de processo evolucionário. Tendo diretamente formado o corpo do homem usando o material pré-existente da terra, mas não de animais, Deus lhe deu vida, e o homem se tornou um ser vivo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2, 7. Quanto ao propósito da criação do homem, a Bíblia ensina que o homem foi criado pela vontade divina para a glória de Deus. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Apocalipse 4:11. Direi ao norte: entregue-os. E ao sul: não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para minha glória, a quem formei e fiz. Isaías 43, 6, 7. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Efésios 1:11, 12. 96 Então endurecerei o coração do Faraó, e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Êxodo 14, 4. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição,
Que dizer, se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Romanos 9, 22, 24. Alguns ensinam que a natureza amorosa de Deus o compeliu a criar objetos com afeição adequados para satisfazer sua necessidade de exercer o amor sacrificial e doador. Mas é herético dizer que ele tenha qualquer necessidade. Paulo diz em Atos 17, 25. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Sendo eternamente autoexistente, Deus é autossuficiente. Visto que o homem não é eterno, mas teve um tempo definido de origem antes do qual ele não existia, e visto que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3, 8, se Deus já pôde existir sem o homem, ele poderia ter continuado a existir no mesmo estado para sempre. Portanto, a criação do homem não foi devido a qualquer necessidade em Deus. As passagens acima mostram que Deus criou tanto os eleitos como os réprobos para sua própria glória. Embora os réprobos não o glorifiquem conscientemente, ele alcança a glória para si mesmo através deles, de forma que é glorificado pelos eleitos na salvação desses e pelos réprobos, na sua destruição. Somente a ordem dos decretos eternos no supralapsarianismo, oposto ao infralapsarianismo, é consistente com o registro bíblico. A eleição de alguns pecadores para a salvação em Cristo. A condenação do resto da humanidade pecadora. A aplicação da obra redentora de Cristo aos pecadores eleitos. A redenção dos pecadores eleitos pela obra de Cristo. A queda do homem. A criação do mundo e do homem. Ainda que todos os pensamentos sejam simultâneos na mente de Deus, a disposição lógica dos decretos eternos começa com o decreto de que Deus glorificaria a si mesmo através da salvação dos eleitos por Cristo e a destruição dos réprobos. Cada decreto subsequente é então feito como um meio pelo qual o anterior seria realizado. Logo, Deus escolheu glorificar a si mesmo, e o meio pelo qual ele seria glorificado é a salvação de alguns por Cristo e a condenação de todos os outros. O meio pelo qual o primeiro seria realizado é a obra redentora de Cristo. E o meio pelo qual a obra redentora de Cristo tem significado é a queda da humanidade. Para a queda da humanidade ser possível, Deus decretou a criação do mundo e do homem. O infralapsarianismo confunde a execução do plano eterno com sua formulação, de forma que ele começa onde a ordem supralapsariana termina. Contudo, uma mente racional formula um plano primeiramente determinando o fim, e só então o meio pelo qual alcançará o fim determinado. A execução de um tal plano, contudo, inverte a ordem da formulação, de forma que ele começa onde a formulação termina. O supralapsarianismo é ordem teleológica e o infralapsarianismo, a ordem histórica. Visto que a intenção de discutir a ordem dos decretos eternos é descobrir o arranjo lógico da formulação, e não a ordem histórica da execução do plano, o supralapsarianismo é a posição bíblica. Isso significa que Deus decretou ativamente a queda da humanidade como um dos meios pelos quais ele cumpriria seu plano eterno. O pecado não foi um acidente e a redenção não foi uma mera reação da parte de Deus. Como a Escritura diz, o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Provérbios 16, 4.